Me sentia abandonada, mas com a impressão de que merecia aquilo. Não era capaz de garantir serenidade à minha filha. No entanto, segui firme, embora estivesse cada vez mais assustada. Meu organismo recusava o papel de mãe, e por mais que eu rechaçasse a dor na minha perna, fazendo de tudo para ignorá-la, a dor tinha voltado e crescia. Mas eu insistia, me esgotava cuidando de tudo. Como o prédio não tinha elevador, eu subia e descia com a pequena dentro do carrinho. Ia fazer as compras, voltava carregada de sacolas, limpava a casa, cozinhava, pensava. Estou ficando feia e velha antes da hora, que nem as mulheres do bairro. E claro, sempre que estava particularmente desesperada, telefonava para Lila. Assim que ouvi a voz dela, me vinha vontade de gritar. Mas o que foi que você fez? Estava tudo indo muito bem e agora, de repente, de uma hora para outra, está acontecendo justamente o que você dizia. A menina está mal. Eu estou mancando, como é possível? Não aguento mais. Mas conseguia me segurar a tempo e murmurava: Está tudo bem. A pequena dá um certo trabalho e por hora cresce pouco, mas é maravilhosa. Estou muito contente. Então, com falso interesse, passava a perguntar por Enzo, por Gennaro, pelas relações dela com o Stefano, com o irmão, o bairro, se tinha tido outros problemas com Bruno Socavo ou com Michele. Ela respondia num dialeto pesado e agressivo, mas em geral sem raiva. Socavo, dizia, precisava se ferrar. E Michele, se eu topar com ele, cuspo na cara. Quanto a Gennaro, agora se referia a ele explicitamente como filho de Stefano e dizia: é quadrado que nem o pai. E ria quando eu falava. É um menino tão agradável e disparava. Você é uma mãezinha tão boa. Fique com ele. Naquelas frases, eu senti o sarcasmo de quem conhecia, graças, quem sabe, a que força oculta, o que de fato estava acontecendo comigo, e isso me dava rancor. Mas eu redobrava a carga, insistia com meu teatrinho. Escute com vozinha linda, a Dedê tem. Aqui em Florença é uma beleza. Estou lendo um livro interessante de Baran. E prosseguia, assim, até que ela me forçava a terminar a encenação para me falar do curso que Enzo tinha começado na IBIM. Falava com registro apenas sobre ele, demoradamente, e logo em seguida me perguntava de Pietro. Tudo bem com seu marido? Tudo ótimo. Eu também com Enzo. Quando desligava, sua voz deixava um rastro de imagens e de sons do passado que durava horas em minha cabeça. O pátio, as brincadeiras, a minha boneca que ela jogara no porão, as escadas escuras que subimos para buscá-la com Dom Aquile, o casamento dela, sua generosidade, sua maldade, como ela se apossara de Nino. Não tolera minha sorte, eu pensava amedrontada. Me quer ao lado dela, abaixo dela, ajudando-a com suas coisas, em suas miseráveis guerras de bairro. Depois dizia a mim mesma: como sou estúpida, de que me serviu estudar? E fazia de conta que tudo estava sob controle. Minha irmã Elisa, que me ligava frequentemente, eu dizia que ser mãe era lindo. Para Carmen, que me falava de seu casamento com o frentista do Estradão, eu respondia: Ah, que bela notícia! Desejo-lhe muitas felicidades. Mande lembranças a Pasquale. Como ele está? Com minha mãe, que raramente telefonava, fingi estar radiante e somente numa ocasião acabei cedendo e lhe perguntando: O que aconteceu com sua perna? Por que você manca? E ela respondeu: Que te importa? Cuide de suas coisas. Lutei durante meses, mantive sob vigilância as partes mais opacas de mim. Às vezes me surpreendia rezando para Nossa Senhora, apesar de me considerar ateia, e me envergonhava. Mais frequentemente, enquanto estava sozinha em casa com a menina, lançava gritos terríveis, não palavras, apenas sopro expelido com desespero. Mas aquele período ruim não queria passar. Foi um tempo longo e atormentado. À noite, mancando, eu levava a menina para lá e para cá pelo corredor e já não lhe sussurrava palavrinhas sem sentido. A ignorava e tentava pensar em mim, sempre com um livro na mão ou uma revista, mesmo sem conseguir ler quase nada. De dia, quando Adele dormia placidamente, no início tinha começado a chamá-la de Adé, mas sem me dar conta do inferno concentrado naquelas duas sílabas, tanto que, quando Pietro chamou a minha atenção para isso, fiquei perturbada e mudei para Dedê. Eu tentava escrever para o jornal, mas não tinha mais tempo e, com certeza, nem sequer vontade.
de andar viajando por conta da Unitá. Assim, as coisas que eu escrevia perderam energia. Tentava apenas exibir minha habilidade formal e acabava em arabescos, desprovidos de substância. Uma vez rabisquei um artigo e o li a Pietro antes de ditá-lo para a redação. Ele disse: É vazio. Em que sentido? São palavras, só isso. Me senti ofendida, ditei o artigo mesmo assim. Não o publicaram, e a partir daquele momento, com certo mal-estar, tanto a redação local quanto a nacional começaram a recusar meus textos, alegando problemas de espaço. Sofri, me dei conta de que, como por violentos abalos provenientes de profundezas inacessíveis, estava desmoronando rapidamente ao meu redor tudo o que até pouco tempo atrás eu considerara uma condição de vida e de trabalho já conquistada. Lia apenas para manter os olhos fixos no livro ou revista, mas era como se eu parasse nos caracteres e não tivesse mais acesso aos significados. 2 ou 3 vezes topei por acaso com artigos de Nino, mas o fato de lê-los não me deu o prazer habitual de imaginá-lo, de ouvir sua voz, de usufruir seus pensamentos. Fiquei contente por ele, claro. Se escrevia, isso queria dizer que estava bem, vivia a vida dele, quem sabe onde, quem sabe com quem. Mas eu olhava a assinatura, lia poucas linhas e me retraía, sempre como de cada frase dele, preto no branco, tornasse minha situação ainda mais insuportável. Não tinha mais curiosidade, não conseguia me cuidar nem mesmo no aspecto. De resto, me cuidar para quê? Não encontrava ninguém, somente Pietro, que me tratava com uma gentileza convencional, mas eu percebia que para ele eu era uma sombra. Às vezes tinha a impressão de pensar e de passar na cabeça dele e quase sentia seu descontentamento. O casamento só tinha sido complicado na sua existência de estudioso, e isso justamente quando sua fama estava crescendo, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eu o admirava, mas ao mesmo tempo me ressentia, e conversava com ele sempre com uma mistura de rancor e subalternidade. Um dia eu impus a mim mesma: chega, esqueça o Unitá, já é muito se eu conseguir achar o caminho certo para o novo livro. Assim que ele estiver pronto, tudo vai se arranjar. Mas que livro? Eu garantia à minha sogra, a editora, que já estava num bom ponto, mas era mentira. E eu me mentia, e mentia em cada ocasião com tons cordialíssimos. Na verdade, eu só tinha cadernos cheios de apontamentos frouxos e nada mais. Quando resolvi abri-los de noite ou de dia, a depender dos ritmos de Dedê, dormi em cima deles sem nem perceber. No final de tarde, Pietro voltou da universidade e me encontrou em um estado pior do que o que ele flagrara tempos atrás. Eu estava na cozinha, mergulhada no sono, a cabeça apoiada na mesa. A menina não tinha comido nada e gritava no quarto. O pai a encontrou no berço, seminua, esquecida. Quando Dedê se acalmou, agarrando-se ferozmente à mamadeira, Pietro disse desolado: Será que você não teria ninguém que pudesse ajudar? Nesta cidade, não, e você sabe muito bem. Traga sua mãe para cá, sua irmã. Não quero. Então peça àquela sua amiga de Nápoles. Você fez tudo por ela. Ela vai fazer o mesmo por você. Senti um calafrio. Percebi com clareza, por uma fração de segundo, que uma parte de mim tinha certeza de que Lila já estava em casa, presente. Se antes ela ficava à espreita dentro de mim, agora se filtrava por dentro da Dedê, os olhos semicerrados, o senho franzido. Sacudi a cabeça com energia. Era preciso espantar aquelas imagens, aquela possibilidade. De que eu estava me aproximando? Pietro se conformou e telefonou para a mãe. Perguntou a ela, muito a contragosto, se poderia passar um tempo com a gente. Entreguei-me à minha sogra com uma sensação imediata de alívio, e também nesse caso ela se revelou a mulher com quem eu queria me parecer. Em poucos dias conseguiu arranjar uma garotona de pouco mais de 20 anos, Clélia, nascida em Merema, a quem instruiu minuciosamente para que cuidasse bem da casa, das compras, da cozinha. Quando Pietro topou com Clélia pelo apartamento sem ter sido nem mesmo convidado ou consultado, teve um ímpeto de revolta. Não quero escravas em minha casa. Adele respondeu calmamente. Não é uma escrava, é uma assalariada. E, encorajada pela presença de minha sogra, desabafei. Então você quer que a escrava seja eu? Quero que você seja a mãe, não escrava. Eu lavo e passo suas roupas, limpo a casa, cozinho para você. Lhe dei uma filha, cuido dela com 1000 dificuldades. Estou exausta.
E quem a obriga a isso? Por acaso já lhe pedi alguma coisa? Não consegui reagir, mas Adele sim. Liquidou o filho com um sarcasmo às vezes feroz, e Clélia ficou. Depois disso, ela se incumbiu da menina, levou o berço para o quarto que lhe reservava, cuidou com muita precisão das várias mamadeiras durante o dia e a noite. Quando notou que eu estava mancando, me acompanhou a um médico amigo dela, que me prescreveu uma série de injeções. Ela mesma veio de manhã e de noite com um estojinho de seringa, as ampolas, e aplicava a agulha com alegria em minhas nádegas. Logo me senti melhor, a dor da perna desapareceu, o humor melhorou e eu fiquei mais tranquila. Mas Adélio continuou zelando por mim. Obrigou-me geralmente a retornar aos cuidados comigo, me mandou ao cabeleireiro, me forçou a voltar ao dentista e, sobretudo, me falou constantemente de teatro, de cinema, de um livro que estava traduzindo, de outro que estava organizando, do que tinham escrito nessa e naquela revista e o marido e as pessoas conhecidas, que ela chamava intimamente pelo nome. Por meio dela, tomei conhecimento de publicações feministas muito combativas. Maria Rosa conhecia as meninas que trabalhavam nessas revistas, se entusiasmara, tinha grande estima por elas. Ela não, com seu habitual tom irônico, disse que elas deliravam sobre a questão feminina, que se o problema pudesse ser enfrentado prescindindo da luta de classes. De todo modo, leia os textos, me aconselhou por fim, e me passou 2 daqueles livrinhos com uma última frase ferinha. Se quiser ser escritora, não deixe passar nada. Coloquei-os de lado, não teria como perder tempo com livros que a própria Adélia subestimava. Mas, acima de tudo, justo naquela ocasião, senti que nenhuma daquelas conversas cultas de minha sogra nascia de uma real necessidade de trocar ideias comigo. Adélia buscava programaticamente me tirar da condição desesperadora de mãe incapaz, friccionando palavras para arrancar faíscas e reacender minha cabeça e meu olhar gelados. Mas, na verdade, ela preferia me salvar a ouvir o que eu tinha a dizer. De resto, desde apesar de tudo, continuava chorando de noite. Eu a escutava, me agitava, e dela me vinha um senso de infelicidade que desarticulava a ação benéfica de minha sogra, e mesmo tendo mais tempo à minha disposição, de todo modo eu não conseguia escrever. E Pietro, normalmente contido na presença da mãe, se tornava tão desinibido que beirava a grosseria. Sua volta para casa era quase sempre acompanhada de uma rusga entre eles e golpe de sarcasmo, e isso terminava acentuando a sensação de ruína que eu tinha à minha volta. Meu marido, logo me dei conta, achava natural considerar Adélia, no fim das contas, a responsável por todos os seus problemas. Invocava com ela por qualquer coisa, até pelo que acontecia no trabalho. Eu não sabia quase nada sobre certas tensões que ele vinha sofrendo na faculdade. Em geral, respondia ao meu como vai, com tudo bem. Preferia me poupar. Mas com a mãe, ele rompia as barreiras, assumindo o tom recriminador do menino que se sente mal cuidado. Despejava em Adele tudo o que escondia de mim, e se a coisa corria na minha presença, ele fazia de conta que não estava ali, quase como se eu, a mulher dele, tivesse que ser apenas uma testemunha muda. Foi dessa maneira que muitas coisas ficaram claras para mim. Os colegas dele, todos mais velhos, atribuíam sua carreira meteórica, até a pequena fama que começava a favorecê-lo no exterior, ao sobrenome que ostentava e os isolaram. Os estudantes o consideravam rigoroso em excesso, um burguês metido à besta que continuava seu jardinzinho sem ceder nada ao magma do presente, em suma, um inimigo de classe. E ele, como sempre, não se defendia nem atacava, seguia em frente seu caminho, dando, disso ou estava certa, aulas com evidente inteligência, confirmando competências com igual limpidez e reprovando. Mas é difícil, ele quase gritou uma noite dirigindo-se a Adélia num tom de lamento. Depois logo abaixou a voz, murmurou que precisava de tranquilidade, que o trabalho era cansativo, que vários de seus colegas colocavam os estudantes contra ele, que frequentemente grupos de jovens irrompiam na sala onde ele estava e o obrigavam a encerrar a aula, que apareceram escritas infames contra ele nas paredes. Nessa altura, antes mesmo que Adélia se manifestasse, reagi descontrolada. Se ele fosse um pouco menos reacionário, falei, essas coisas não estariam acontecendo. E ele, pela primeira vez desde que o conheci, me respondeu brutalmente silibando. Fique calada, você só faz frases feitas.
Fui me trancar no banheiro e de repente me dei conta de que conhecia pouquíssimo. O que eu sabia sobre ele? Era um homem pacífico, mas determinado até a obstinação. Era defensor da classe operária e dos estudantes, mas ensinava e fazia provas de modo mais tradicional. Era ateu, não tinha querido se casar na igreja e se recusava a batizar Dedê, mas imaginar as comunidades cristãs do outorno e discorria sobre questões religiosas com extrema competência. Era um airota, mas não suportava os privilégios e as felicidades que derivavam disso. Fiquei calma, tentei apoiá-lo, manifestar meu afeto. É meu marido, disse a mim mesma. Precisamos conversar mais. Mas a presença de Adélia se revelou um problema cada vez maior. Havia algo de não dito entre eles que levava Pietro a deixar as boas maneiras de lado e Adélia a falar com ele como um incapaz, sem esperança de salvação. Agora vivíamos assim, entre desavenças contínuas. Ele brigava com a mãe e acabava dizendo alguma frase que me chateava, e eu o agredia. Até que chegou uma noite em que minha sogra, durante o jantar, na minha presença, perguntou a ele por que estava dormindo no sofá. Ele respondeu: É melhor que você vá embora amanhã. Não intervim, mas sabia por que ele dormia no sofá. Fazia isso por mim, para não perturbar meu sono quando, por volta das 3, parava de estudar e se concedia um pouco de descanso. No dia seguinte, Adele voltou para Gênova e eu me senti perdida. No entanto, os meses se passaram e tanto eu quanto a menina seguimos em frente. Dedê começou a andar sozinha no dia do seu primeiro aniversário. O pai se agachou diante dela, fez muitas palhaçadas. Ela sorriu, se soltou de mim e foi na direção dele, vacilante, os passos estendidos, a boca entreaberta, como se fosse a meta feliz de seu ano de choro. A partir daquele momento, suas noites ficaram tranquilas e as minhas também. A menina passou cada vez mais tempo com Clélia, as ansiedades se atenuaram, consegui reservar um pouco de espaço para mim, mas descobri que não tinha vontade de trabalhos cansativos. Como depois de uma longa doença, não via a hora de estar ao ar livre, aproveitar o sol e as cores, passear por ruas movimentadas, olhar as vitrines. E, como tinha bastante dinheiro guardado, naquela fase comprei roupas para mim, para a menina e para Pietro. Enchi a casa de móveis e bibelôs, torrei dinheiro como nunca havia feito. Sentia a necessidade de estar bonita, de encontrar pessoas interessantes, conversar, mas não tinha conseguido fazer amizade com ninguém e, por outro lado, Pietro raramente trazia hóspedes para casa. Aos poucos, tentei recuperar a vida gratificante que eu levava até o ano antes, e só então me dei conta de que o telefone agora tocava cada vez menos, de que as ligações para mim eram raras. A lembrança de meu romance estava se apagando e, com isso, ia baixando a curiosidade em torno de meu nome. Depois daquele período de euforia, veio uma fase em que, preocupada, em certos momentos deprimida, me perguntava sobre o que fazer. Voltei a ler literatura contemporânea e muitas vezes me envergonhei de meu romance, que em comparação parecia frívolo e muito tradicional. Deixei de lado os apontamentos para o livro novo, que tendia a refazer o antigo, e me esforcei em pensar histórias mais sérias, que abrangessem o tumulto do presente. Também voltei a fazer tímidas ligações para o Unitá e tentei mais uma vez escrever artigos, mas logo notei que meus textos já não interessavam a redação. Tinha perdido terreno, estava mal informada, não tinha tempo de ir ver situações específicas e reportá-las. Escrevia com elegância frases em abstrato rigor formal para deixar cada palavra clara a minha adesão. Não sei bem a quem, e justo naquele jornal. As críticas mais duras em relação ao Partido Comunista e aos sindicatos. Hoje tenho dificuldade de explicar por que insistia em escrever aquelas coisas, ou melhor, porque, mesmo participando pouquíssimo da vida política da cidade e apesar de minha brandura, me sentia cada vez mais atraída por posições extremas. Talvez fizesse isso por insegurança, ou talvez por desconfiança quanto a qualquer forma de mediação, arte que desde a primeira infância eu identificava com as artimanhas de meu pai quando se movia com esperteza em meio à ineficiência da prefeitura. Ou quem sabe pelo conhecimento vivo da miséria, que eu sentia a obrigação de não esquecer, quisesse ficar ao lado de quem tinha permanecido por baixo e lutava para fazer tudo explodir.
ou porque a política miúda e as reivindicações sobre as quais eu até escrevera com diligência não me interessavam grande coisa, e eu quisesse apenas que algo grandioso, usara e usava frequentemente essa fórmula, transbordasse e eu pudesse vivê-lo e contá-lo. Ou porque, e me era difícil admitir, meu modelo continuava sendo Lila e sua irracionalidade teimosa, que não aceitava meios termos, tanto que, mesmo estando longe dela em todos os sentidos, eu queria dizer e fazer o que imaginava que ela diria e faria se tivesse tido meus instrumentos, se não tivesse decidido isolar-se no espaço restrito do bairro. Parei de comprar o Unitá, passei a ler o Lota Continua e Segundo Manifesto. Neste último, como vim a descobrir, de vez em quando aparecia um artigo de Nino. Seus textos eram sempre bem documentados, formulados com uma lógica cerrada. Sentia necessidade, como desde menina quando conversava com ele, de também me encerrar numa rede de proposições gerais formuladas com arte, que me impedisse de prosseguir me perdendo. Tomei consciência de modo definitivo que não pensava mais nele com desejo, nem mesmo com amor. Ele se tornara, me pareceu, uma figura de remorso, a síntese de tudo o que eu me arriscava a jamais conseguir, mesmo tendo tido as possibilidades para isso. Tínhamos nascido no mesmo ambiente e ambos saímos brilhantemente de lá. Por que então eu estava patinando na mediocridade? Por culpa do casamento? Por culpa da maternidade e de Dedê? Porque eu era mulher? Porque precisava cuidar da casa e da família, limpar merda e trocar fraldas? Toda vez que eu topava com um artigo de Nino e o artigo me parecia bem feito, eu ficava de mau humor. E quem pegava o pato e pagava o pato até hoje era Pietro, na verdade, o único interlocutor que eu tinha. Cismava com ele, o acusava de ter me abandonado a mim mesma no período mais terrível de minha vida, de só então se importar com sua carreira, esquecendo-se de mim. Nossas relações era difícil admitir porque o fato me assustava, mas a realidade era essa. Estavam cada vez piores. Entendia que ele estivesse mal por causa de seus problemas de trabalho, mas não conseguia justificá-lo. Ao contrário, criticava-o muitas vezes partindo de posições políticas não diversas da dos estudantes que não o deixavam em paz. Ele me ouvia incomodado, quase sem replicar. Naqueles momentos, eu suspeitava que as palavras que me gritara tempos atrás, fique calada, você só diz frases feitas, não tinham sido apenas um rompante ocasional, mas indicavam que, no geral, ele não me considerava à altura de uma discussão séria. Aquilo me exasperava, me deprimia, o rancor aumentava, especialmente porque eu mesma sabia que oscilava entre sentimentos contraditórios que, reduzidos ao osso, podiam ser resumidos mais ou menos assim. Era a desigualdade que tornava os estudos penosíssimos para alguns e quase um passatempo para outros. Por outro lado, com ou sem desigualdade, era preciso estudar. E bem, ou melhor, muitíssimo bem, eu tinha orgulho do meu percurso, da competência que tinha demonstrado, e me recusava a acreditar que meu esforço tinha sido inútil, em certos aspectos, obtuso. No entanto, com Pietro, por motivos obscuros, me ocorria de dar forma apenas à injustiça da desigualdade. Dizia ele: você se comporta como se tivesse diante de si estudantes todos iguais, mas não é assim. É uma forma de sadismo pretender os mesmos resultados de jovens que não tiveram as mesmas oportunidades. E também o critiquei quando me contou que tinha tido uma discussão violenta com um colega pelo menos 20 anos mais velho, um conhecido de sua irmã que tinha achado que encontrara nele um aliado contra a parte mais conservadora do corpo docente. Acontecera que aquele tal o aconselhara amigavelmente a ser menos duro com os estudantes. Pietro rebatera com seu modo educado, mas sem minhas palavras, que não achava que fosse duro, mas apenas exigente. Bem, lhe disse a outro, então seja menos exigente, em especial com aqueles que generosamente dedicam grande parte de seu tempo a transformar este barraco. Nessa altura, as coisas se precipitaram, embora eu não saiba dizer de que maneira ou com base em quais argumentos. Pietro, cujo relato era como de hábito minimizador, primeiro afirmou que só dissera, para se defender, que seu costume era tratar todos os rapazes sempre com o respeito que mereciam. Depois admitiu que tinha acusado o colega de usar 2 pesos e 2 medidas, aquiescente com os estudantes, mais agressivos e impiedoso até a humilhação com os estudantes mais amedrontados.
O outro se enfureceu e chegou a gritar que somente porque conhecia bem sua irmã, evitava lhe dizer, mas enquanto isso disse, que ele era um cretino indigno da cátedra que ocupava. Você não podia ser mais cauteloso? Sou cauteloso. Não me parece. Mas eu também preciso dizer o que penso. Talvez fosse bom aprender a notar quem são os amigos e os inimigos. Não tenho inimigos. Uma palavra puxa a outra, acabei exagerando. A consequência desse seu modo de agir, sibilei para ele, é que ninguém nesta cidade, muito menos os amigos dos seus pais, nos convida para um jantar, um concerto ou um passeio no campo. Agora estava claro para mim que, em seu ambiente de trabalho, Pietro era considerado um homem maçante, totalmente alheio ao ativismo entusiástico de sua família, um airota falhado. E eu tinha aquela mesma opinião, o que não favorecia nem um pouco nossa convivência e intimidade. Quando Dedê finalmente se aquietara e passara a dormir com regularidade, ele voltou à nossa cama, mas assim que se encostava em mim, eu me sentia incomodada, tinha medo de engravidar de novo, queria que me deixasse dormir. Então, o afastava sem dizer uma palavra, bastava lhe dar as costas e ele, se sentisse e pressionasse o sexo contra a camisola, lhe dava pancadinhas de leve na perna para o calcanhar, um sinal para deixar claro: não quero, estou com sono. Pietro se retraía insatisfeito, se lamentava e ia estudar. Uma noite nos desentendemos pela enésima vez sobre Clélia. Havia sempre uma certa tensão quando era preciso pegar a ela ou pagar a ela, mas aquela ocasião ficou evidente que Clélia era uma desculpa. Ele murmurou taciturno. Helena, precisamos examinar nossa relação e fazer um balanço. Concordei imediatamente. Falei que adorava sua inteligência e boa educação, que Dedê era maravilhosa, mas acrescentei que não queria mais filhos, que achava insuportável o isolamento em que eu vivia, que desejava voltar a uma vida ativa, que não tinha penado desde a infância para acabar encarcerada no papel de esposa e de mãe. Discutimos, eu com dureza, ele com polidez. Não protestou mais por causa de Clélia e finalmente capitulou. Resolveu comprar preservativos, começou a convidar amigos para jantar, ou melhor, conhecidos, já que não tinha amigos. Entretanto, em vez de melhorar minha vida, aquele novo arranjo me trouxe complicações. Dedê se apegou cada vez mais a Clélia, e quando eu a levava para fora se aborrecia, ficava nervosa, puxava minhas orelhas, os cabelos, o nariz, chamava por ela chorando. Convenci-me de que ela se sentia melhor com a garota de que comigo mesma. E isso fez reemergir a suspeita de que, por eu não ter amamentado ou por seu primeiro ano de vida ter sido muito difícil, a seus olhos eu era uma figura sombria, a mulher infame que a censurava em todas as ocasiões e, enquanto isso, maltratava por ciúmes sua tia Solar, a amiga de brincadeiras, a cuidadora de fábulas. Ela me repelia até quando, com um gesto mecânico, eu limpava com o lenço o ranho de seu nariz ou a boca dos restos de comida. Chorava e dizia que eu estava machucando. Quanto a Pietro, os preservativos arrefeciam ainda mais sua sensibilidade. Para chegar ao orgasmo, eu precisava de um tempo ainda maior do que em geral lhe era necessário, causando-lhe sofrimento e me fazendo sofrer. Às vezes, deixava que ele me pegasse de lado, tinha a impressão de sentir menos dor assim. E enquanto ele se assestava aqueles golpes violentos, eu agarrava sua mão e a levava até meu sexo, esperando que entendesse que eu queria ser tocada. Mas ele parecia incapaz de fazer ambas as coisas, e como preferia a primeira, esquecia-se quase imediatamente da segunda, e uma vez satisfeito, não parecia intuir que eu desejava uma parte qualquer de seu corpo para, por minha vez, saciar o desejo. Depois que obtinha seu prazer, fazia um caminho e um carinho em meus cabelos e murmurava: vou trabalhar um pouco. Quando se retirava, a solidão me parecia um prêmio de consolo. Às vezes, nas passeatas, observava com curiosidade os homens jovens e que se expunham, impávidos, a qualquer perigo, cheios de uma energia alegre mesmo quando se sentiam ameaçados e se tornavam ameaçadores. Eu sucumbia a seu fascínio, me sentia atraída por aquele calor febril, mas me considerava totalmente distante das garotas coloridas que estavam à volta deles. Eu era culta demais, usava óculos, era casada, sempre com tempo curto. Então voltava para casa descontente, tratava meu marido com frieza e me sentia já velha.
Somente em 2 ocasiões sonhei olhos abertos em um daqueles jovens, conhecidíssimo em Florença, muito querido, que dava conta de mim e me levava embora com ele, como acontecia quando a garotinha eu ficava constrangida e me negava a dançar, mas Antônio e Pasquale me pegavam pelo braço e me obrigavam mesmo assim. Naturalmente, isso nunca ocorreu. Ao contrário, foram os conhecidos que Pietro começou a trazer para casa que complicaram as coisas. Eu penava para preparar os jantares, bancava a mulher que sabe manter a conversa animada e não me deixava. Fui eu quem pedira a meu marido que convidasse um pouco de gente. Mas logo percebi, incomodada, que aquele ritual não se exauria em si mesmo. Eu era atraída por qualquer homem que me desse um pouco de corda. Alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito, velho, casado ou solteiro. Se o hóspede elogiava uma observação minha, eu recordava meu livro com belas palavras. Se chegava a entusiasmar-se com minha inteligência, eu imediatamente olhava com simpatia e, em poucas frases e olhares, essa minha boa disposição se comunicava a ele. Então, se de início se mostrava entediado, o homem se transformava em espirituoso, acabava ignorando Pietro totalmente e multiplicava as atenções a mim. Cada palavra dele se tornava cada vez mais alusiva, e ao longo da conversa, os gestos e as atitudes se faziam mais íntimas. Tocava-me o ombro com a ponta dos dedos, roçava minha mão, punha os olhos nos meus, formulando frases suspirosas, batia os joelhos nos meus, chocava a ponta dos sapatos contra os meus. Naqueles momentos eu me sentia bem, me esquecia da existência de Pietro e de Dedê, o rastro das obrigações insuportáveis que arrastavam atrás de si. Temia apenas o momento em que o convidado fosse embora e eu recaísse na esqualidez da casa. Dias inúteis, preguiças, raivas disfarçadas pela docilidade. Por isso mesmo eu me excedia. A excitação me levava a falar muito em voz alta, cruzava as pernas buscando descobri-las o mais possível, desabotoava um gesto irrefletido um botão da blusa. Era eu mesma quem encurtava as distâncias, como se em parte de mim estivesse certa de que, aderindo de algum modo àquele estranho, um pouco de bem-estar que eu sentia naquele momento permaneceria em meu corpo, e quando ele deixasse o apartamento sozinho com a mulher ou com a companheira, eu sentiria menos a depressão, o vazio por trás da exibição de sentimentos e de ideias, a angústia do fracasso. Na realidade, depois, sozinha na cama enquanto Pietro estudava, me sentia simplesmente estúpida e me desprezava. Porém, por mais que eu resistisse, não conseguia mudar. Tanto mais que aqueles homens saíam convencidos de terem me fisgado e, em geral, ligavam no dia seguinte inventando desculpas para me encontrar. Eu aceitava, mas assim que chegava ao encontro ficava assustada. O simples fato de estarem excitados, mesmo tendo, digamos, 30 anos a mais que eu, ou sendo casados, apagava sua autoridade, anulava o papel de salvador que lhes atribuía, e o próprio prazer que sentira durante o jogo de sedução resultava no equívoco infame. Perguntava a mim mesma, perdida, por que me comportei daquela maneira? O que está acontecendo comigo? E passava a dar mais atenção a Dedê e a Pietro. Mas na primeira oportunidade tudo recomeçava. Eu devaneava, escutava em alto volume músicas que ignorava quando mocia, não lia, não escrevia. Sobretudo, lamentava cada vez mais o fato de, por culpa da minha autodisciplina em tudo, eu ter perdido a alegria de me desagradar, de me desregrar, que, ao contrário, as mulheres de minha idade do ambiente que agora frequentava davam mostras de ter usufruído e estarem usufruindo. Nas vezes, por exemplo, em que Maria Rosa aparecia em Florença, ora por razões de estudos, ora por reuniões políticas, vinha dormir conosco com homens sempre diferentes, às vezes com amigas, e usava drogas, as oferecia a seus companheiros e a nós. E se Pietro se irritava e ia fechar no quarto, eu, ao contrário, ficava fascinada, me recusava e, insegura, a provar fumo ou ácido. Tinha medo de passar mal, mas continuava conversando com ela e seus amigos até tarde da noite. Falava-se de tudo. As discussões eram frequentemente violentas. Eu tinha a impressão de que a boa língua que me esforçara para adquirir tivesse se tornado inadequada. Preciosa demais, limpa demais. Olha como a linguagem de Maria Rosa se modificou, eu pensava. Ela quebrou as pontes com a educação que teve. É desbocada. Agora a irmã de Pietro, que se expressava pior do que eu e Lila na infância. Não pronunciava um substantivo que não fosse parecido de porra.
Onde eu coloquei a porra do isqueiro? Onde está a porra do cigarro? Lila nunca deixou de falar assim. E eu, o que devia fazer? Voltar a ser que nem ela? Voltar ao ponto de partida? Então por que me esforçara tanto? Ficava observando minha cunhada. Gostava de como ostentava solidariedade a mim e de como, ao contrário, deixava em apuros o irmão, os homens que fazia para casa. Uma noite interrompeu bruscamente a conversa para dizer ao jovem que a acompanhava: Chega, vamos trepar. Trepar. Pietro tinha inventado um vocabulário infantil de boa família para coisas relacionadas ao sexo, e o assimilara e usava um lugar sórdido do vocabulário dialetal que conhecia desde a primeira infância. Mas agora, para se sentir de fato no mundo em mutação, era preciso repor as palavras obscenas em circulação e dizer: Quero que me coma, que me foda assim, assado? Inimaginável com meu marido. No entanto, os poucos homens que eu frequentava, todos cultíssimos, se travestiam à vontade de populacho, se divertiam com mulheres que se fingiam de vadias, pareciam gozar ao lidar com uma senhora como se ela fosse uma prostituta. Essas eram as qualidades da mulher liberada, e eu me esforçava para me adequar. Mas quanto mais me adequava, mais me sentia seduzida pelo meu interlocutor. Em 2 casos, tive a impressão de estar apaixonada. Primeiro aconteceu com um professor assistente de literatura grega da minha cidade, e da minha idade também, piamontês de Haste, que tinha na cidade natal uma noiva com quem se dizia insatisfeito. Depois com o marido de uma encarregada da papirologia, um casal com 2 crianças pequenas, ela de Catânia, ele de Florença. Engenheiro que ensinava mecânica se chamava Mário. Tinha bastante cultura política e bastante autoridade pública, cabelos compridos, nas horas vagas tocava bateria numa banda de rock e era 7 anos mais velho que eu. Com ambos, a sequência foi a mesma. Pietro os convidou para jantar, eu comecei a flertar. Telefonemas, alegres participações em manifestações, muitos passeios, às vezes acompanhada de Dedê, às vezes sozinha. Algumas idas ao cinema. Com o professor assistente, recuei assim que ele se tornou direto. Já Mário me envolveu numa rede cada vez mais estreita, e uma noite no carro dele me deu um beijo demorado, acariciando meus peitos dentro do sutiã. Rejeitei-o com dificuldade, disse que não queria mais vê-lo, mas ele telefonou, tornou a telefonar, senti a sua falta e cedi. Como tinha me beijado e me apalpado, estava certo de ter direito sobre mim e logo se comportou como se recomeçássemos do ponto que tínhamos parado. Insistia, fazia propostas, pressionava. Quando eu em parte o provocava, em parte me esquivava, rindo, ele se fazia de ofendido e me ofendia. Certa manhã eu estava passeando com ele e Dedê, que na época tinha, se bem me lembro, pouco mais de 2 anos e estava toda entretida com o bonequinho que ele adorava. Tez, um nome inventado por ela. Naquelas ocasiões, eu prestava pouquíssima atenção a ela, me via arrebatada pelo jogo verbal, às vezes me esquecia inteiramente dela. Quanto a Mário, não dava a mínima importância à presença da menina e só se preocupava em me assediar com falas desinibidas, dirigindo-se a Dedê apenas para lhe sussurrar no ouvido frases jocosas do tipo: Por favor, pode pedir à mamãe para ser boazinha comigo? O tempo passou voando, nos despedimos. Dedê e eu tomamos o caminho de casa. Mas depois de poucos passos, a menina escandiu áspera. Tez me disse que vai contar um segredo ao papai. Meu coração teve um sobressalto. Tez? Sim. E o que ele vai dizer ao papai? Tez é que sabe. Uma coisa boa ou ruim? Ruim. Então a ameacei. Explica a Tez que se ela contar isso ao papai, você vai trancá-lo dentro do depósito, no escuro. Ela caiu no choro e precisei levá-la para casa no colo. Ela que, para me agradar, caminhava fingindo nunca estar cansada. Quer dizer que Dedê entendia, ou pelo menos percebia que entre mim e aquele homem havia algo que seu pai não teria tolerado. Interrompi mais uma vez os encontros com Mário. No fim das contas, ele era o quê? Um burguês doente de pornolalia. Mas a inquietude não passou. Estava crescendo em mim uma ânsia de violação. Queria me desregrar, assim como o mundo parecia estar se desregrando. Desejava sair do casamento nem que fosse uma única vez, ou por que não, de tudo o que era minha vida,
do que eu tinha aprendido, do que tinha escrito, do que tentava escrever, da menina que tinha posto no mundo. Ah, sim, o casamento era uma prisão. Lila, que tinha coragem, só escapara dele arriscando a própria vida. Quanto a mim, que riscos eu corria com Pietro, tão distraído, tão ausente? Nenhum. E então? Liguei para Mário. Deixei Dedê com Clélia e fui encontrá-lo em seu escritório. Nós nos beijamos, ele chupou o bico dos meus peitos, me tocou entre as pernas como Antônio fazia nos pântanos muitos anos atrás. Mas, quando baixou as calças e com a cueca nos joelhos, agarrou-me pela nuca tentando me puxar para seu sexo, me esquivei, disse que não, me arrumei e saí. Voltei para casa agitadíssima, cheia de sentimentos de culpa. Fiz amor com Pietro apaixonadamente. Nunca me sentira tão envolvida. Eu mesma não quis que ele botasse o preservativo. Estou me preocupando à toa, pensei comigo. Estou perto de menstruar. Não vai acontecer nada. No entanto, aconteceu. Em poucas semanas, descobri que estava grávida de novo. Sobre aborto com Pietro, não ousei falar. Estava muito feliz que eu lhe desse outro filho, e de resto eu também tinha medo de tentar aquela via. Só a palavra me dava dor de estômago. Quem mencionou o aborto foi Adele por telefone, mas logo saí pela tangente com frases do tipo: Dedê precisa de companhia, crescer sozinho é ruim. É melhor dar um irmãozinho ou irmãzinha a ela. E o livro? Estou num bom ponto, menti. Vai me deixar ler? Claro, estamos todos esperando. Eu sei. Eu estava em pânico e, quase sem refletir, tive uma iniciativa que espantou muito Pietro, talvez até a mim. Telefonei para minha mãe, disse que estava esperando outro filho, perguntei se ela gostaria de passar um tempo em Florença. Resmungou que não podia, que precisava cuidar de meu pai e de meus irmãos. Gritei para ela. Isso quer dizer que, por culpa sua, não vou mais escrever. E quem se importa, respondeu ela, já não lhe basta levar uma vida de madame? E pôr o fone no gancho. Mas 5 minutos depois, Elisa telefonou. Eu cuido da casa, ela disse. Mamãe viaja amanhã. Pietro foi buscar minha mãe de carro na estação, o que a deixou orgulhosa e fez se sentir amada. Assim que colocou os pés dentro de casa, listei a ela uma série de regras. Não mudar as ordens das coisas em meu quarto e no de Pietro. Não mimar Dedê. Nunca se intrometer em minha relação com Pietro. Ficar de olho em Clélia, mas sem entrar em conflito com ela. Considerar-me uma estranha e não me perturbar em hipótese alguma. Ficar na cozinha ou em seu quarto se eu recebesse hóspedes. Eu já estava resignada à ideia de que ela não respeitaria nenhuma dessas regras, mas, como se o medo de estar longe tivesse modificado sua natureza, no intervalo de poucos dias, ela se reduziu a uma serva dedicada, que acudia a todas as necessidades da casa e resolvia qualquer problema com decisão e eficiência, sem jamais incomodar Pietro ou a mim. De quando em quando ia a Nápoles e logo sua ausência me fazia sentir exposta à casualidade, com medo de que não voltasse mais. Mas ela sempre voltou. Me contava as novidades do bairro e depois se tornava uma espécie de espírito da casa que, invisível, garantia a todos nós a roupa da cama limpa e bem passada, refeições com os sabores da infância, um apartamento sempre brilhando, uma ordem que, apenas perturbada, se recompunha com uma pontualidade maníaca. Pietro pensou em tentar mais uma vez se ver livre de Clélia, e minha mãe se mostrou de acordo. Fiquei furiosa, mas em vez de atacar meu marido, fiz um escândalo com ela, que se retirou para o quarto sem reclamar. Pietro me recriminou e fez tudo para que eu me reconciliasse com minha mãe, o que ocorreu logo e fez bem a todos. Ela o adorava, dizia que era uma mulher muito inteligente, muitas vezes ficava na cozinha com ela, depois do jantar conversando. Dedê a chamava de vovó e se ligou a tal ponto a ela que se incomodava quando Clélia aparecia. Pronto, me disse, está tudo em ordem. Agora você não tem desculpas. E me forçou a me concentrar no livro. Revi os apontamentos. Definitivamente me convenci de que devia mudar de rumo. Queria deixar para trás o que Franco tinha considerado uma história de paixõezinhas e escrever algo mais adequado ao tempo de manifestações de rua, mortes violentas, repressão policial, temores de golpe de Estado. Não achei nada que fosse além de umas 10 paginazinhas desinteressantes. Então o que faltava? Difícil dizer. Talvez Nápoles, o bairro, ou uma imagem como a da fada azul, ou um amor, ou uma voz a quem atribuir autoridade e que me desse um rumo.
Passava horas inutilmente na escrivaninha. Lia uns romances, nunca saía do quarto com medo de ser capturada por Dedê. Como eu era infeliz. Ouvi a voz da menina no corredor, a de Clélia, o poço manco de minha mãe. Levantava a saia, olhava a barriga que já começava a crescer, expandindo por todo o organismo um estar indesejado. Pela segunda vez estava grávida e, no entanto, vazia. Foi então que comecei a telefonar para Lila, não esporadicamente como tinha ocorrido até aquele momento, mas quase todos os dias. Fazia caras ligações interurbanas com o único objetivo de me aninhar em sua sombra, fazer passar o tempo de gravidez, esperar que, segundo um velho costume, ela pusesse minha fantasia em movimento. Naturalmente, eu tomava cuidado para não dizer coisas erradas e esperava que ela fizesse o mesmo. Agora sabia com clareza que só era possível cultivar nossa amizade com a condição de frearmos nossa língua. Por exemplo, eu não podia confessar a ela que uma parte sombria de mim temera que ela tivesse feito malefícios contra a minha distância, que essa parte ainda esperava que ela de fato estivesse doente e morresse. Por exemplo, ela não podia revelar os reais motivos que a levavam a me tratar de modo áspero, frequentemente ofensivo. Por isso, nos limitávamos a falar de Genaro, que era um dos melhores alunos da escola fundamental, de Dedê, que já sabia ler, e o que fazíamos como duas mães, como as normais gabolices de mãe. Ou então mencionava minhas tentativas de escrever, mas sem dramatizar, dizendo apenas: estou trabalhando, não é fácil, a gravidez me consome um pouco. Ou tentava entender se Michele continuava lhe fazendo cerco, para prendê-la de algum modo e se apossar dela. Ou às vezes tentava saber se ela gostava de certos atores do cinema ou da TV, levá-la a me dizer se era atraída por homens diferentes de Enzo, e se fosse o caso, confessar que também o desejava outros homens que não Pietro. Mas parecia que esse último assunto não lhe interessava. Sobre os atores, dizia quase sempre: quem é? Nunca vi nem no cinema, nem na televisão. Mas bastava que eu mencionasse o nome de Enzo e ela desandava a falar a história dos computadores, confundindo-me com um jargão incompreensível. Em relatos entusiásticos e às vezes na hipótese de que pudessem ser úteis no futuro, eu tomava nota enquanto ela falava. Enzo tinha conseguido, agora trabalhava numa pequena fábrica de tecidos a 50 quilômetros de Nápoles. A empresa havia alugado uma máquina de eBay e ele era um analista de sistemas. Sabe que trabalho é esse? Ele esquematiza os processos manuais, transformando-os em diagramas de fluxo. A unidade central da máquina é do tamanho de um armário de 3 portas e a memória é de 8 KB. Que calor que faz, Helena! Você não pode imaginar. O computador é pior que uma estufa. Máxima abstração misturada a suor e muito fedor. Me falava de núcleos de ferrita, de anéis atravessados por um cabo elétrico cuja tensão determinava sua rotação, 0 ou 1. E um anel era um byte, e o conjunto de 8 anéis podia representar um byte, isto é, um caractere. Enzo era o protagonista absoluto da verborragia de Lila. Dominava como um deus toda aquela matéria, manipulava aquele vocabulário e sua substância dentro de uma grande sala com grandes condicionadores de ar. Um gigante que conseguia que a máquina fizesse tudo o que as pessoas faziam. Estou sendo clara? Eu respondia vacilante que sim, mas não tinha ideia do que ela estava falando. Percebi apenas que ela notava quão obscuro era tudo aquilo para mim, e isso me envergonhava. O entusiasmo dela cresceu de interurbano em interurbano. Enzo agora ganhava 148 mil liras por mês, precisamente, 148. Porque era excepcional, o homem mais inteligente que já tinha conhecido, tão competente e tão rápido que logo se tornou indispensável e encontrou um modo de o contratarem. Sim, esta era a novidade. Lila estava trabalhando de novo e dessa vez estava gostando. Ele é o chefe, Helena, e eu, subchefe. Deixo o Genaro com minha mãe e às vezes até com Stefano. E vou para a fábrica todas as manhãs. Eu e Enzo estudamos a empresa ponto por ponto. Fazemos o que os funcionários fazem para entender bem o que devemos inserir no computador. Assinalamos, por exemplo, os movimentos contábeis, colocamos os registros nas faturas, verificamos as cadernetas dos aprendizes, os cartões de presença e depois transformamos tudo em diagramas e furos nas fichas.
Sim, sim, também trabalho como perfuradora. Fico lá com 3 ou 4 mulheres e me pagam 80.000 liras. 148 mais 80 das 228. Helena, eu e Enzo estamos ricos. Viu a vida que estou levando? Está contente? Uma noite foi ela que me ligou. Disse que tinha acabado de receber uma péssima notícia. Tinham assassinado a pauladas, bem na saída da escola, na Piazza de Gesù, o estudante sobre quem ela tinha me falado tempos atrás, o garoto do comitê que distribuía panfletos na frente da Socavo. Ela me pareceu preocupada, passou a me falar da capa de chumbo que pesava sobre o bairro e em toda a cidade, agressões e mais agressões. Por trás de muitos daqueles massacres, falou, estavam os fascistas de Dino. Por trás de Gino estava Marcele Solara e Michele Solara, nomes que, ao pronunciá-los, carregou com uma velha repulsa e com uma raiva nova, como se por trás do que dizia houvesse muito mais coisa que silenciava. Pensei, como é que está essa certa da responsabilidade deles? Talvez tenha mantido contato com os estudantes da Via de Tribunale, talvez não dedicasse a vida apenas aos computadores de Enzo. Escutei sem interromper, enquanto ela fazia as palavras escorrerem com seu modo cativante. Narrou com riqueza de detalhes sobre um certo número de expedições de milicianos que partiam na seção do movimento social italiano em frente à escola fundamental. Espalhavam-se pelo Retifilo, pela Piazza Município, subiam pelo Vomero e atacavam companheiros com barras de ferro e facadas. Até Pasquale tinha sido espancado 2 vezes, arrebentaram-lhe os dentes da frente. E certa noite, Enzo saiu na mão com o próprio Gino, bem na frente do nosso prédio. Então parou, mudou de tom. Você se lembra, perguntou, do clima do bairro quando a gente era pequena? Está pior, ou melhor, é igual. E citou o sogro Dom Aquile Carracci, o agiota, o fascista e peluso, o marceneiro comunista, e a guerra que tinha acontecido bem diante dos nossos olhos. A partir daquele momento, deslizamos lentamente para dentro daquela época, que recordava um detalhe. Ela acrescentava outro. Até que Lila acentuou a qualidade visionária das frases e ameaçou a me narrar o assassinato de Dom Aquile, tal como fazia na infância, com fragmentos de realidade e muitas fantasias. A facada no pescoço, o longo esguicho de sangue que manchara a panela de cobre. Excluiu, como já fizera na época, que o assassino fosse marceneiro. Disse com convicção adulta. A justiça de então, como aliás a de hoje, logo se concentrou com a pista mais óbvia, a que levava ao comunista. Então exclamou: Mas quem disse que foi realmente o pai de Carmen de Pasquale? E quem disse que foi um homem, não uma mulher? Eu, como uma brincadeira de infância, quando parecíamos que tudo completamente, acompanhei passo a passo, sobrepondo minha voz excitada dela, e tive a impressão de que juntas, as meninas de então e as adultas de hoje, estávamos chegando a uma verdade deixada por 2 décadas impronunciável. Pense um pouco, me disse. Quem realmente ganhou com aquele homicídio? Com quem terminou o controle da agiotagem que era comando por Adon Aquile? Sim, com quem? Encontramos a resposta em uníssono. Quem ganhou foi a mulher do caderninho vermelho, Manuela Solara, a mãe de Marcelo e de Michele. Foi ela quem matou Dom Aquile, dissemos exaltadas. E então murmuramos, primeiro eu, depois ela, com tristeza. Mas o que é que estamos falando? Chega, ainda somos 2 meninas. Não vamos crescer nunca. O momento finalmente me pareceu propício. Fazia muito tempo que não reencontrávamos a antiga sintonia. Só que dessa vez a sintonia de fato se limitava a um alcance de tons vibrantes através dos fios telefônicos. Não nos víamos há séculos. Ela não conhecia meu aspecto depois das 2 gestações. Eu não sabia se ela permanecera pálida, magérrima, ou se tinha mudado. Há alguns anos eu vinha falando a uma imagem mental que a voz exumava preguiçosamente. Talvez por isso, repentinamente, o assassinato de Dom Aquile me parecera sobretudo uma invenção, o núcleo de um possível romance. E assim que terminei a ligação, tentei pôr em ordem em nossa conversa, reconstruindo as passagens a que Lila me conduzira, fundindo passo a passo ao presente e ao passado, no assassinato do pobre diário ao do agiota, até Manuela Solara. Foi difícil pegar no sono, fiquei remoendo aquilo demoradamente.
Senti com nitidez cada vez maior que aquele material podia ser como uma margem da qual me lançar para capturar uma história. Nos dias seguintes, misturei Florença e Nápoles, os tumultos do presente com as vozes distantes, o conforto de agora e o esforço que tinha feito para romper com minhas raízes, o terror de perder tudo o fascínio da regressão. De tanto pensar no assunto, me convenci de que poderia tirar um livro dali. Com dificuldade entre ruminações contínuas e dolorosas, enchi um caderno quadriculado construindo uma trama de violências que amarrava os últimos 20 anos. Lila às vezes telefonava e perguntava: por que é que você não tem ligado? Está tudo bem? Tudo ótimo, é que eu estou escrevendo. E quando você escreve, eu deixo de existir? Existe, mas eu me distraio. E se eu estiver mal, se precisar de você? Telefone. E se eu não telefonar, você fica dentro de seu romance? Sim. Que inveja. Sorte sua. Trabalhei com crescente ansiedade, temendo não conseguir terminar a história antes do parto, imaginando que morreria ao dar à luz e deixaria o livro inacabado. Foi difícil, nada a ver com a feliz inconsciência com que rabiscara meu primeiro romance. Uma vez esboçada a história, me empenhei em dar ao texto um andamento mais imediato. Queria uma escrita movimentada, nova, estudadamente caótica, e não me poupei. Então trabalhei numa segunda redação, cavilosa. Voltei a fazer e refazer cada linha, mesmo quando, graças a uma Latera 32 que eu comprara no período em que estava esperando o Dedê, graças ao papel carbono, transformei os cadernos num datiloscrito, substancioso, com cópia tríplice, quase 200 páginas, sem um erro de digitação. Era verão, fazia muito calor, eu estava com uma barriga enorme. Há algum tempo tinha reaparecido aquela dor no glúteo, ia e vinha, e os passos de minha mãe pelo corredor me davam nos nervos. Fixei as folhas, descobri que estava com medo. Durante dias não consegui me decidir. A ideia de dá-lo a Pietro para que lesse me agitava. Talvez, pensei, devesse mandar o livro diretamente a Adele. Ele não é adequado para esse tipo de história. Além disso, com a teimosia de sempre, Pietro continuava complicando a vida na faculdade, voltava para casa nervosíssimo, me fazia discursos abstratos sobre o valor da legalidade. Enfim, não estava no clima favorável para ler um romance em que havia operários, patrões, lutas, sangue, camorristas e agiotas. De resto, era o meu romance. Ele me mantém distante de seus conflitos internos, não se interessou pelo que eu era e pelo que eu me tornei. Qual o sentido de lhe dar o texto? Vai se limitar a discutir sobre essa ou aquela escolha lexical, sobre a pontuação, e se eu insistir no parecer, me dirá frases vagas. Enviei a Adélia uma cópia do datiloscrito e telefonei para ela. Terminei. Fico muito feliz. Vai mandar para mim? Já mandei hoje de manhã. Excelente. Não vejo a hora de ler. Então começou a espera, uma espera que se revelou bem mais ansiosa do que a do bebê que chutava minha barriga. Contei 5 dias seguidos. Adele não deu notícias. No sexto dia, durante o jantar, enquanto Dedê se esforçava para comer sozinha, querendo me agradar, e a avó morria de vontade de ajudá-la, mas não o fazia, Pietro me perguntou: Você terminou seu livro? Terminei. E por que o deu para ler a minha mãe e não a mim? Você está muito ocupado, não queria incomodar. Mas se quiser ler, tem uma cópia em minha escrivaninha. Não respondeu. Esperei um pouco e perguntei. Adele lhe disse que mandei o texto para ela? Quem você acha que poderia ter sido? Ela já leu? Sim. E o que achou? Ela mesma vai lhe dizer. É assunto de vocês. Ele reagira mal. Depois do jantar, transferi o dátilo escrito de minha escrivaninha para a dele. Pus Dedê para dormir. Assisti à televisão sem ver nem ouvir nada por um fim e fui deitar. Não consegui pregar o olho, porque Adele falava do livro com Pietro, mas ainda não tinha telefonado para mim. No dia seguinte, 30 de julho de 1973, fui checar se meu manuscrito tinha começado a ler. O texto tinha ido parar sob a pilha de livros nos quais ele trabalhava grande parte da noite. Era evidente que não o tinha nem mesmo folheado. Fiquei nervosa, gritei para Claire que cuidasse de Dedê, que não ficasse de braços cruzados deixando tudo por conta de minha mãe. Fui muito dura, e minha mãe evidentemente tomou aquilo como um sinal de afeto. Tocou minha barriga para me acalmar e perguntou: Se for outra menina, que nome você vai dar? Eu estava pensando em outras coisas, a perna estava doendo. Respondi sem pensar.
Elsa. Ela se anuviou. Me dei conta tarde demais que esperava outra resposta. Demos o nome da mãe de Pietro a Dedê. E se dessa vez também nascer uma menina, vamos dar o nome a ela, o seu nome. Tentei me justificar, mas sem empenho. Disse: Mãe, tente entender. Você se chama Imacolata. Não posso dar o nome assim à minha filha. Eu não gostaria. Ela resmungou. E por quê? Elisa, por acaso, é mais bonito? Repliquei. Elsa é que nem Elisa. E nem caso por o nome de minha irmã. Assim você deve ficar contente. Não me dirigiu mais a palavra. Como eu estava cansada de tudo. Fazia cada vez mais calor. Eu suava em bicas, não suportava minha barriga pesada, não suportava meu passo manco, não suportava nada, nada, nada. Finalmente, pouco antes da hora do almoço, Adele telefonou. A voz não tinha a costumeira inflexão irônica. Falou com lentidão e gravidade. Senti que cada palavra lhe custava um grande esforço. Disse com um largo rodeio de frases e muitas ressalvas que o livro não era bom. Porém, quando tentei defender o texto, ela parou de buscar fórmulas que não se ferisse e se tornou explícita. A protagonista era antipática, não havia personagens, só marionetes. Situações e diálogos eram amaneirados. A escrita queria ser moderna, mas era apenas confusa. Todo aquele ódio se tornava desagradável. O final era grosseiro. Não estava à altura da minha inteligência, minha cultura e meu talento. Conformei-me ao silêncio e escutei suas críticas até o fim. Concluiu dizendo: o romance anterior era vivo, novíssimo, já este é velho nos conteúdos e escrito de modo tão pretensioso que as palavras parecem vazias. Respondi baixinho. Talvez na editoras eles sejam mais benevolentes. Ela recrudesceu e replicou: se quiser mandar para eles, faça isso, mas tenho certeza de que não vai considerá-lo impublicável. Eu não soube o que responder, apenas murmurei. Tudo bem, vou pensar. Tchau. Mas ela me deteve. Mudou de registro rapidamente. Passou a falar com afeto de Dedê, de minha mãe, de minha gravidez, de Maria Rosa, que a estava deixando furiosa. Então me perguntou: por que você não deu o romance a Pietro? Não sei. Ele poderia ter lhe dado alguns conselhos. Duvido. Você não tem nenhum apreço por ele? Não. Depois, trancada em meu quarto, me desesperei. Tinha sido humilhante. Eu não conseguia tolerar. Não comi quase nada. Dormi com a janela fechada, apesar do calor. Às 4 da tarde, senti as primeiras dores. Não disse nada à minha mãe. Peguei a bolsa que tinha preparado havia tempos. Entrei no carro e dirigi até a clínica, esperando morrer no caminho. Eu e meu segundo filho. Mas tudo deu certo. Senti dores terríveis e em poucas horas tive outra menina. Já na manhã seguinte, Pietro fez de tudo para dar à nossa segunda filha o nome de minha mãe, que lhe parecia uma homenagem necessária. De péssimo humor, rebati que estava cansada de seguir a tradição. Reiterei que ela devia se chamar Elsa. Quando voltei da clínica para casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para Lila. Não disse que tinha acabado de dar à luz. Perguntei apenas se podia mandar o romance para ela. Por alguns segundos, ouvi sua respiração leve, até que murmurou: leio quando sair. Preciso de seu parecer o mais rápido possível. Não abro um livro há séculos, Helena. Não sei mais ler, não sou capaz. Por favor, estou pedindo. Você publicou o outro sem problemas. Por que este não? Porque o outro nem me parecia um livro. Só posso lhe dizer se gostei ou não. Tudo bem, já é o suficiente.